Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de dezembro de 2024. Líder religioso que diz incorporar espírito do Dr. Fritz é preso por suspeita de crimes sexuais em Salvador, parte 2. A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã deste sábado, 9, o líder religioso do Templo Amor Supremo Kleber Aran Ferreira da Silva, de 50 anos. Ele diz incorporar o espírito do médico alemão Adolf Fritz, conhecido popularmente como Dr. Fritz, responsável por tratamentos e cirurgias espirituais, e se aproveitava da fragilidade das pessoas para cometer crimes de importunação, abuso e violação sexual. Kleber Aran foi preso durante um evento aberto ao público, em que seriam realizadas supostas cirurgias e tratamentos espirituais. Conforme a polícia, o homem é investigado por delitos cometidos contra 3 mulheres. O mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador foi cumprido por equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, DPMCV, da Polícia Civil no bairro da Pituba, onde fica o Templo do Amor Supremo. Ainda segundo a polícia, Kleber Aran tinha vários endereços, pois promove atos religiosos dessa natureza em cidades como Manaus, São Luís, Maceió, e Aracaju, Nas redes sociais, ele se apresenta como médium e divulga cursos de iniciação à mediunidade. Depois de alertar sobre os falsos profetas, Allan Kardec apresenta as características do verdadeiro profeta: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala: somente é um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto o que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria ação. Isto posto, haveis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito.
Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que fora absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos S. João ou S. Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, mas se numa época de renovação, qual ao presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.